continuando essa programação especial, né, nós vamos conversar com uma pessoa aqui maravilhosa do nosso território, que sempre inovando, sempre indo além. Ela acaba de lançar um livro que tem um título poético, maravilhoso, mas é preciso antes, né, discorrer um pouquinho sobre uma carreira de sucesso, uma carreira muito determinada que eu, felizmente, tive a oportunidade de acompanhar em muitos momentos em Campina Grande. E ela é fruto também da Cooperil, né? Leonélia Pereira. Leonélia é de São Gabriel, graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Ciências Penais e em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, mestra em Estudos Interdisciplinares sobre Gênero, Mulheres e Feminismo, professora, vice-presidente da Ordem dos Advogados, subseção Irecê. Leonélia, é um prazer ter você aqui conosco. Parabéns por uma carreira de tanto sucesso, de tanta determinação. E a gente queria saber, Léo, como é voltar aqui e ter a possibilidade de lançar o teu livro numa feira literária da Cooperil? Boa tarde, Aline. Boa tarde a toda a equipe da Cooperil, a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. É sempre uma emoção voltar à Cooperil. Apesar da estrutura física ser bem diferente da época que eu estudava aqui, a sensação de estar em casa, ela permanece. É sempre bom chegar aqui, encontrar a Cristina, encontrar a Georgina, encontrar a Zubleme ali na porta, que desde a minha época, né, trabalhava aqui na escola. Larissa, que é minha contemporânea, aqui da escola, hoje é professora. E você que eu conheci na graduação e hoje está aqui também na Cooperil, conheci fazendo jornalismo. E é maravilhoso a gente encontrar essas pessoas e saber que conhecem a nossa trajetória e sabem por onde a gente passou. E estar aqui na Cooperil hoje é muito emocionante. Eu sei que a Flicop já é um evento consolidado. Esse ano acontece num formato diferente, mas com o mesmo nível de qualidade, de cuidado, né, e de atenção que a Cooperil tem em todos os seus projetos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje compartilhando isso com a minha escola do coração. Que bom. Realmente seja mais uma vez aí recebida com muito acolhimento e carinho. E esse livro, né, eu vou até pegar, porque livro é algo que a gente precisa ter nas mãos. Eu gosto sempre de realmente apreciar, que vem aí com um olhar, com um tema, assim, com um título tão poético, né? Alquimia do Barro. Um título poético que nos faz pensar e além, né? O que seria alquimia e pensar no barro, né? Esse processo, esse fenômeno. Então, explica para a gente como foi esse processo de escrita dessa obra e o que ela traz, quais são as temáticas, né? Eu vi que você vai tratar ali sobre o artesanato, sobre as comunidades ribeirinhas, sobre políticas públicas. Então, explica para a gente qual foi esse processo criativo de escrita, da onde partiu. Esse livro, ele é um presente, na verdade, que eu ganhei, porque eu tive a oportunidade de conhecer, em 2016, uma comunidade ribeirinha do povoado do município de Barra, chamada Passagem, onde há uma tradição centenária de cerâmica, feita por mulheres. E é uma tradição ainda em moldes muito parecidos com os moldes indígenas. E mais do que um processo artesanal, ele é um processo histórico, ele é um processo ancestral. Existem muitas questões assim muito próprias do lugar e daquelas mulheres. E ouvindo aquelas histórias, ouvindo a forma como elas se relacionam com a cerâmica, a forma como elas se organizam coletivamente para fazer a cerâmica, eu fiquei muito curiosa no que mais eu podia explorar daquele contexto. Isso aconteceu no período que eu estava no mestrado. Eu conhecia a comunidade através de J. Santos, que é meu companheiro, já conhecia as mulheres da Passagem há mais de 10 anos por conta de um outro projeto que ele trabalhou. E aí, um dia, a gente voltando de lá, tinha ido visitar as meninas, eu não fui lá fazer pesquisa. Essa pesquisa ela surgiu da convivência. E numa disciplina que eu estava cumprindo no mestrado com a professora Márcia Tavares e a professora Josimara, a gente trabalhava com memórias e narrativas de gênero e geração. E como a cerâmica é uma arte passada de uma geração para outra, feita por mulheres, ela tinha tudo a ver com o que eu estava estudando naquele momento. E aí veio aquele estalo, são elas. Eu vou escrever o trabalho final dessa disciplina sobre essas mulheres. E aí esse trabalho me fisgou de tal forma que ele acabou crescendo. E aí a gente conseguiu trazer outras mãos, né? Ninguém faz um trabalho desse sozinho. Então, aí eu tenho os auxílios aí da própria professora Márcia, que escreveu o prefácio. Eu tenho aí a participação
impecável do artista plástico irecense Jailson Paiva, que fez as ilustrações desse livro, baseado também em imagens, né? A concepção ilustrativa também teve a participação do J. Santos através de fotografias. O James Wilker, que fez o texto das orelhas, e a antropóloga Raquel Teixeira, que é do Rio de Janeiro, do IFAM, que fez uma pesquisa lá na Passagem há uns 10, 12 anos atrás, e foi um dos trabalhos que a gente teve acesso, uma das poucas referências escritas que falam sobre a cerâmica da Barra, que mencionavam esse povoado. Então, é um lugar que muitas vezes é esquecido pelas pesquisas, até pelo próprio comércio, que visualiza muitas vezes apenas a cerâmica localizada na sede do município. Então, quando eu percebi que aquelas mulheres elas tinham algo muito mais além do que uma arte que elas faziam com as próprias mãos, elas têm uma história, elas tinham histórias delas, das músicas que elas cantam enquanto trabalham, da forma como aprenderam a fazer a cerâmica com as avós, com as tias mais velhas, e que vão ensinando as meninas mais novas. Então, eu tive assim, a oportunidade de aprender demais com as narrativas dessas mulheres, e a oportunidade, eu digo que é um presente para mim ter aprendido com elas, e o livro agora é um presente para elas, em agradecimento por tudo que eu pude aprender com essas narrativas dessas mulheres ceramistas. Que bacana, que bacana. E assim, Léo, eu sei que não é o primeiro livro, né, seu, você já se desafiou desse processo. Então, eu queria saber um pouquinho também do quanto a instituição, a Cooperil, colaborou nesse sentido da escrita e como você vê eventos como esse. Já que eu te conheço, eu sei que você assim, tem as raízes culturais muito fortes e não poderia ser diferente até pelo local onde você nasceu, que é São Gabriel. E aí, então, falar um pouquinho sobre isso e resgatar um pouquinho dessa tua escrita, uma vez que esse não é o primeiro livro que você lança. Olha, a Cooperil tem muita participação nisso, porque encoraja os estudantes a escrever. E isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Desde a minha época de estudante, eu percebia, né, que a Cooperil sempre nos encoraja a escrever e estimula a leitura pela própria escolha dos livros paradidáticos que a gente já recebia desde o início do ano. Então, isso sempre foi algo que estimulou. Então, para gostar de escrever, você tem que gostar de ler antes. Então, eu estava aqui na Cooperil, se eu não me engano, no ano de 99, na 6ª série, o ano que foi feita uma votação entre os alunos para escolher o nome da biblioteca da Cooperil, professora Geraldina Ribeiro França. Eu participei dessa eleição, eu estava aqui já na escola. Então, assim, a biblioteca, quando foi inaugurada, naquele momento, foi um novo espaço que a gente estava ali o tempo inteiro, né, se deliciando com aquelas obras que a gente passou a ter acesso. Naquele primeiro momento, uma biblioteca ainda pequena, uma sala, mas que foi se ampliando. Então, a forma como a escola sempre trabalhou a literatura, a forma como a escola sempre estimulou a escrita. Então, eu fui aluna de Elias, então, imagine, um professor de redação, assim, primoroso, muito exigente. Até hoje eu brinco com ele, né? Mas eu digo a ele, tudo que eu aprendi com Elias me serve até hoje, porque é um professor que ele nos estimula a escrever, e eu fui aluna de Elias da 6ª série até o 3º ano. Então, a forma como ele trabalhou com a gente, com obras literárias, com as atualidades que a gente precisava sempre estar por dentro das notícias e escrever sobre elas de forma crítica, isso foi algo que me direcionou para a forma como eu cheguei na graduação. Então, o jeito que eu comecei a escrever na graduação foi o jeito que eu aprendi a escrever na escola, o jeito que eu aprendi a escrever aqui, estimulada por Elias, pela professora Rita, pela professora Kaline, os professores que me acompanharam aqui, principalmente nas disciplinas de língua portuguesa e de redação. Então, a participação da escola, ela é, assim, definitiva, né, para direcionar o nosso caminho nesse sentido, e a Cooperil tem muita participação nessas escolhas e nessa caminhada. Muito lindo, gratificante receber um depoimento como o seu. Mas a gente quer saber também como é que faz para adquirir a obra. Afinal, estamos ansiosos para ler, estamos ansiosos realmente para entender essa escrita aí sua. Como é que a gente faz para adquirir? A obra está disponível na internet, na editora Chiado Books, chiadobooks.com, mas também pode ser adquirida diretamente comigo. Então, está disponível na internet, ainda não temos aqui mais em livrarias aqui, mas a livraria Mona Lisa já está em contato com a Chiado Books, providenciando, né,
a parceria para passar a ter o livro físico também aqui, mas ele pode ser adquirido diretamente comigo, pode fazer contato comigo pelas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, seguir a página oficial do livro, Alquimia do Barro, no Instagram e no Facebook, e por lá a gente faz o contato, combina a entrega, terei o maior prazer de fazer as dedicatórias e entregar pessoalmente, como já estou fazendo essa semana. Que bom, muito bacana, muito obrigada por sua participação. E nesse momento também, aqui junto com a gente, eu te convido a continuar para realmente aqui e ver um vídeo que vai resgatar um pouquinho dessa história, resgatar um vídeo que vai mostrar os nossos estudantes, os estudantes da Cooperil e tudo que foi realizado desde então. Afinal, como você disse, muitos projetos surgiram desde sua partida.